essas 3 leis, ela cuida para que essas leis não sejam violadas. E quando elas são, ela também cuida que elas sejam restauradas. Por quê? Toda vez que as leis são violadas, o sistema fica em risco, né? Então, no momento que você critica o seu pai, o que você está fazendo? Você está violando aí a lei da ordem e do pertencimento, porque você está excluindo, né? Então, no momento que você faz isso, o que astutamente, né, essa consciência faz com que você repita, com que você atraia homens parecidos com o seu pai, que é para te mostrar o seguinte: olha, seu pai não é tão mal. É um convite para você olhar, para você restaurar essa ordem. Você está amando o homem com a característica do pai. Nossa, Maria, que ótimo não é? essa Você está forma de amando. ver. Exatamente. Mas é isso, porque aí, toda vez que você se depara com um homem que tem algo que você nega no papai, aí você fala assim: caracas, eu tenho que olhar para isso. Então a vida está te oferecendo a oportunidade de você olhar até você enxergar. Porque às vezes a gente olha e não enxerga, né? Mas aí no momento que você olha e enxerga o papai, porque na verdade os defeitos são do homem. O pai, ele é perfeito, né? Porque o pai é aquele que dá a vida. Digamos que o pai é o ET que habita o homem. Todos os defeitos é do homem, que está ligado lá ao sistema familiar dele, que também tem uma história, e que isso vai, se não for solucionado, vai reverberar nos filhos, né? Na relação de marido e mulher. E aí, assim, quando a gente olha e inclui, a consciência te solta, né? A consciência arcaica te solta, fala assim: agora ela já aprendeu a lição, deixa ela ir. Deixa ela arrumar um homem diferente. Não é lindo assim, isso? Isso é muito lindo. E outra, né, Maria, assim, a gente está falando tudo isso para chegar no equilíbrio, né? Que é o que a gente vai falar. Exatamente. Porque sem a gente passar por todos esses processos profundos para poder entender o nosso padrão de relacionamento e como melhorar ele, para um dia chegar a um equilíbrio, é importante que a gente fale desses assuntos, né? E a outra coisa que eu gostaria também de trazer aqui é que eu percebo muito que nós saímos muito do nosso lugar no sistema. E quando a gente muitas vezes, né, eu tenho percebido que as mulheres querem cuidar do marido como se fosse a mãe dele, né? Além, às vezes, de ter uma relação um pouco complicada com a sogra, né, além de criticar ela, ainda quer tomar o lugar dela. Os homens também gostam disso, porque a grande maioria que tem uma esposa, uma companheira que quer tomar o lugar da mãe, ele também incentiva isso na mulher, né? Ele autoriza ela a ser a enfermeira, a médica, a terapeuta, né? E acha ainda que se não for assim, nós temos um problema, né? Às vezes a mulher fica, inclusive, ou o homem fica com raiva, porque você não está cuidando de mim como eu acho que tem que ser. Eu tenho um pouco de um receio dessa coisa. Num relacionamento, um cuida do outro, né? Esse cuidar tem duplo sentido, né? Cuida como? Na verdade, cada um cuida de si e os dois cuidam da relação. Exatamente. Né? Eu cuido de mim para que eu esteja inteira nessa relação, aí eu busco, né? Quais são os recursos que eu preciso? Então, eu preciso estar conectada lá à minha fonte de abastecimento, que são os meus pais, o meu sistema. O outro cuida dele, cuida dessa conexão lá com o sistema para que ele venha inteiro, para que juntos a gente, dois seres inteiros, né, juntem para criar um outro ser inteiro. Então, nós juntos, a gente cuida da relação, a gente precisa ter um olhar, um foco em comum. Mas eu não me fundo no outro, nem o outro se funde em mim. Quem é o resultado disso são os nossos filhos, né? Que sou eu e o parceiro fundidos no filho. Mas a relação, ela não pode ser assim, né? Porque eu sou um ser individual, o outro também é. Então, isso que você fala de
do homem que quer que a mulher seja a mãe dele, isso está totalmente fora de lugar. E, na verdade, ele já vem com essa dinâmica, né? Ele é o filhinho da mamãe que está procurando uma mulher que venha. Ele só quer trocar de casa, né? Mas ele quer ter o mesmo tratamento. E aí isso não vai funcionar, porque, ó, no momento, igual você falou, sai do lugar. No momento que a mulher sai do lugar dela, isso foi o atendimento hoje que eu fiz. No momento que ela sai do lugar dela, de mulher, de parceira, e toma o lugar da mãe dele, né? Então ela não está no lugar dela de mulher, ela não está no lugar dela de filha lá no sistema dela, e ela não está no lugar de mãe se ela tiver filhos. Ela saiu totalmente do lugar e está lá no lugar da mãe dele. Então você vê que o sistema fica todo fora de lugar e não tem como equilibrar essa relação. Faz sentido? Que tome consciência disso. Muito, faz muito sentido. Muito sentido. Sim, e assim, o tema que a gente vai falar, que é equilíbrio, né? Eu vou entrar agora na lei do equilíbrio. O que é? O que diz a lei do... O Bert percebeu 3 leis, né? Que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Isso pessoal, eu digo que... Maria, o pessoal tá ouvindo porque não muda ali, tá sempre 12. Eu achei tão engraçado isso. Não tem ninguém mandando 12 coração. O quê? Tá 12 pessoas assistindo sempre. Não, tem entra, 38. Tem 38 Nossa. pessoas assistindo. E o As pessoal tá pessoas fazendo pergunta aqui. Gente, vocês estão ouvindo bem? Como é que tá aí? Porque pra Paula tá travado. Pra mim travou, né? Mas eu tô vendo você. Então, olha, a gente vai fazer a live na quinta-feira. Só já avisando aqui, na quinta-feira eu vou fazer uma live. Eu não sei se você pode na quinta, mas eu vou fazer uma live. Se você não puder, eu vou fazer uma live só para responder as perguntas sobre o tema de hoje. Não, aí, se você não puder, sim. eu faço hoje. Pode? Então a gente faz só para responder as perguntas. Tá, perfeito. Porque aí hoje a gente fala sobre a dinâmica do equilíbrio. Porque se a gente for responder agora, a gente não consegue falar o que é a lei do equilíbrio, né? E somar, realmente trazer... Então, a gente, na quinta-feira, pessoal, às 20h22, a gente faz uma live só para as perguntas. Agora, foquem em compreender o que é essa lei do equilíbrio, tá certo? Vamos lá. Então, o Bert Hellick percebeu 3 leis, são essas 3 leis que norteiam o trabalho com as constelações, né? Que é pertencimento, ordem e equilíbrio. Pertencimento é quem pertence ao nosso sistema pertence e a gente não pode excluir. Ordem é quem chegou primeiro tem precedência dentro do sistema e aqueles que chegaram depois não podem se intrometer, falando assim de uma forma bem popular, nos assuntos, na vida daqueles que chegaram antes. E a lei, isso, ordem e pertencimento, elas vigoram lá no nosso sistema de origem, lá com os nossos pais, tios e irmãos. No relacionamento de casal e com colegas de trabalho, nas empresas, na profissão, é equilíbrio total, é entre iguais. Essa lei, ela vigora para iguais. Então, na relação do casal, o que diz essa lei, né? Se eu recebo algo do meu parceiro, algo de bom, eu também devolvo algo de bom para ele. Só que o Bert recomenda o seguinte, né? Não que ele recomenda, mas que ele observou. E porque a gente ama, a gente sente uma pressão de devolver um pouquinho a mais. Exatamente. E daí o outro recebe um pouquinho a mais, porque me ama, também sente uma pressão de devolver um pouquinho a mais, e aí a relação do casal cresce, se desenvolve. E também tem o equilíbrio para o menos, e esse é o que dá confusão, né? Quando a gente fala... Maria. Antes de você entrar aí, eu quero até trazer um exemplo bem legal, que é como eu explico para as pessoas. Porque às vezes a pessoa não consegue entender direito. Como assim? Como funciona isso? Então, existe uma... Opa! Oi? Você travou. Travei? Oi. Travou, repete. Tá. É porque travou quando você começou a falar. Tá. Ele fala assim, você conheceu um casal
e vocês gostaram muito desse casal. Esse casal convida você para ir jantar na casa deles. Você não fica com aquela obrigação depois de convidar eles para sua casa? Nossa, isso acontece direto aqui. Então, Exemplo ótimo. Isso, o exemplo é ótimo. Por quê? Porque um casal, mesmo que a gente ache, porque a gente acha assim, quando a gente casa, ou quando a gente está namorando, a gente acha que tá tudo bem, né? Que eu não tenho que dar nada em troca da pessoa, para a pessoa do que ela me dá, né? Que aquilo que eu dou já é o suficiente, né? Então a gente não entende isso, né? Mas quando acontece do casal, né? Do homem dar mais para a mulher, e a mulher não dá na mesma medida um pouquinho mais para manter esse equilíbrio, essa pessoa, mesmo que isso não seja consciente para ela, ela fica com uma falta dentro dela. Isso é na alma, é profundo. E não consegue explicar assim, racionalmente. A gente sente, né? Então, assim, nunca se consegue, né? E aí o contrário também é verdadeiro. Às vezes aquela mulher dá tanto para aquele homem, ele não consegue ter a capacidade de devolver no mesmo nível, e ele acaba buscando alguém fora para equilibrar isso. Porque para a alma é quase insuportável receber mais do que ele dá. Correto, É Maria? interessante isso? Sim, e é muito interessante porque às vezes você encontra pessoas, né? Um homem, por exemplo. Ah, eu dei tudo para aquela mulher e ela ainda me deixou. Já ouviu isso? Tem Muitas até um vezes. exemplo, né? De um homem muito rico. E ele casou com uma mulher que tinha um nível social bem mais baixo. E daí ele deu tudo para essa mulher. Era babá, personal, tudo que o dinheiro pode comprar, essa mulher tinha. E ela não tinha a oportunidade de oferecer nada em troca, porque ela não tinha espaço para isso, né? Ela só recebia, recebia, recebia. Então, o que foi acontecendo com essa mulher? Ela foi se sentindo totalmente inútil. Então, ela resolveu ficar com quem? Imagina. Ela trocou o cara pelo personal. Porque lá com ele, ela estava no nível onde ela conseguia trocar com ele. Entende? Então, a gente percebe que quem mais recebe é quem sai. Porque imagina, imagina que nós duas, uma relação de amizade. Eu tô sempre pegando, imagina, Paula, eu preciso que você me empreste algo. Aí você me empresta. Ou eu não quero te devolver, porque tem muitos casos que o outro também não quer equilibrar, ele só quer receber. Ele tem uma dinâmica só de receber. Então, é só vem a nós, né? Como diz na minha terra, é só vem a nós e o vosso reino nada. Então imagina, mas tudo bem, eu dou, e você quer me devolver, mas eu não quero receber. Tem pessoas que não querem receber, já viu? Já. Também tem pessoas Sim, que só querem sim. dar e não querem receber. Então essa pessoa que sempre está recebendo e não consegue devolver, o que acontece? Ela se sente tão endividada que ela fala assim, não, eu preciso me afastar. Quem é que consegue ficar com alguém que você está devendo muito? Né? Exatamente. Exatamente. Então esse jogo da relação do casal, ou qualquer uma outra relação entre amigos e tudo, é para pessoas pessoas adultas, né? E não é adulta em idade, é adulta no sentido de já ter tomado aquilo lá que precisava do papai e da mamãe. Então, já tem que ter olhado para essa questão do pertencimento e da ordem para estar inteiro aqui na questão do equilíbrio, né? Exatamente. Exatamente. E agora a gente fala no trocar, no equilibrar para o menos? Fala. Pode falar. Vamos lá. Então, Vamos lá. então existe também a forma de equilibrar para o menos, né? E como é que a gente equilibra para o menos? Quando a outra pessoa nos fere, a gente sente imediatamente, e isso não é consciente, assim, é tipo um gatilho. O outro nos fere, o primeiro sentimento que vem é de dar o troco. Só que nós somos acostumados na nossa sociedade que não é assim que se faz, né?
você tem que dar outra face. Ninguém está acostumado a ouvir que se você dá o troco, a sua relação de casal pode até ser salva. O Bert fala isso, né, Maria? Que o Sim. sistema como um todo, não só de casal, mas o sistema como um todo, ele sempre busca o equilíbrio. Alguém sempre vai olhar para as dores do sistema. E assim se um casal, se um dos integrantes do casal se sente, por exemplo, traído, a primeira vontade dele, isso não quer dizer que a pessoa vai fazer isso, tá, pessoal? Isso é uma vontade e isso existe, porque o que acontece? A pessoa fica magoada, fica raivosa e ela tem vontade sim de dar o troco. E acho muito interessante, eu entendi uma coisa sobre perdão e sobre vínculo, tá? Eu entendi sobre perdão com o Frederico, nosso professor lá. Que ele fala Então, o seguinte, que o perdão é como se você pegasse uma almofada, né? Pega essa caneta e diz assim, vamos supor que eu e você namorássemos, tá? E eu digo assim, você me perdoa? E eu jogo essa caneta no seu colo. Eu jogo aquilo que eu fiz para você e viro as costas como se tivesse tudo bem. E esse exemplo é muito importante, que na constelação não existe perdão, existe compensação. Precisa, como eu compenso isso agora, né? E o sistema pede isso. E a outra coisa muito importante em relacionamento também, principalmente amoroso, que eu também tive essa compreensão um pouco mais profunda, é vínculo, né? Não necessariamente o vínculo tem amor. Quanto maior o vínculo de um casal, na hora de separar, mais dor, mais raiva, mais tudo. Isso não quer dizer que isso que seja amor, né? A gente pode ter, por exemplo, se alguém mata um nosso pai ou a mãe num assalto, eu vou ter um vínculo eternamente com aquele assaltante. Eu não amo ele, mas eu tenho um vínculo. Então, vínculo não quer dizer amor. São coisas bem diferentes. Eles podem estar juntos, mas também separados. E essa questão de compensação. A primeira coisa que a pessoa pensa quando ela está com raiva é que ela vai fazer o mesmo com o outro. E o que é observado nesse trabalho é que precisa ser dado esse troco. Porque se esse troco não for dado, abre-se uma dívida, né, ali. E o casal, ele tem uma tendência a ir se distanciando. Então, imagine, quando alguém fere o outro, aquele que feriu fica se sentindo culpado e o que foi ferido fica muito inocente, né? Então, está na mão de quem a possibilidade de voltar a equilibrar? Está na mão daquele que foi ferido, né? Do que foi ferido, exatamente. Exatamente, porque ele tem que abrir mão da inocência dele e tem que dar o troco. Só que, olha só, essa questão do troco é um pouquinho a menos. Então, se você der um troco na mesma proporção ou um pouco a mais, porque o que a gente vê é o seguinte, ele me traiu ou ela me traiu, então eu vou trair também. A gente fala de trair porque eu acho que é o que é mais grave, né, dentro da relação do casal. Só que assim não funciona, porque um trai, o outro entende, traiu, eu também vou trair, aí o outro trai, aí acaba que a relação acaba. Ou melhor, acaba que a relação acaba, né? E daí que os recursos daquela relação acabam. Então eu dou o troco um pouquinho a menos. E aí, qual que é o troco que você vai dar? Aí cada casal tem a sua colher de medida, né? Então eu tenho um exemplo, e é um exemplo de um casal conhecido nosso, um casal querido, né? Que ele traiu a esposa e ela descobriu. Então ela tem todo aquele trauma, né? Toda aquela dor. Eles já tinham filhos grandes e aparentemente estava tudo bem. Então ela levou essa questão ela começou a fazer o treinamento e tudo e levou essa questão para constelar. Só que ela falou o seguinte, quando o facilitador falou, né, para ela, falou, você precisa dar o troco. Ela falou, mas como? Ele falou, o marido é seu, é você que tem que saber qual que é o troco que você vai dar, que não vai ser
né? No mesmo nível, vai ser um pouco a mais, mas que seja um troco equivalente ao que ele te fez. Algo que realmente seja significante. Aí ela falou assim, tá bom. Aí passou, né? No próximo módulo do treinamento, ela levou lá, falou, eu dei o troco. Aí o facilitador falou, pode contar o que você fez? Ela falou, posso. Ela falou que todo ano, ou quando ia trocar o carro dela, ela trocava por um carro popular, né? Um carro mais em conta e tal. E aí, para dar o troco, ela foi lá e comprou uma Hilux. Claro que eles podiam, né? Eles estavam no nível econômico lá em cima. Então, assim, aquilo lá para ele foi um troco, sabe? Para eles deu certo, porque até hoje eles estão juntos e estão bem. Então, esse exemplo é só para mostrar que, mesmo depois de uma traição, que é algo muito grave, a gente pode voltar a equilibrar, né? E também tem a outra forma de equilíbrio, que é quando exige uma compensação. Você quer falar sobre isso? Da Compensação, né? A compensação, né? O que é como se, um exemplo assim prático, o marido trabalha muito e a mulher cobra dele mais atenção, né? E aí pode, por exemplo, marcar uma janta e ele não conseguir vir, ela fica magoada. O que ele tem que pedir não é desculpas, é pedir como eu posso te compensar. E acertar isso entre o casal. Né? Compensação nesse sentido. Né? Isso. Simples, né? Vamos falar de uma coisa simples. Porque, assim, todas essas regras, essas leis, tudo que a gente está trazendo aqui acontece nas famílias e com os casais de muitas formas, né? Existem muitos exemplos de tudo isso, né? Do equilíbrio. E uma relação precisa olhar para isso. O ponto é que a grande maioria das pessoas acha que a gente não tem que ficar atento à vida, né? A gente precisa ficar atento à vida, como nós nos comportamos em relação à vida e ficar atento à sua relação com seu companheiro, com a sua companheira. A atenção. Mas é muito trabalhoso, Paula. E a vida? Como faz? Corre para cá, corre para lá. Não tem outra forma, gente. Se a gente quer ser feliz, a gente precisa dar atenção para a nossa relação. E dar atenção quer dizer também dar atenção para o que você faz com isso, né? Que é buscar o autoconhecimento. E saber quando você está transferindo os buracos emocionais que você tem, né? Que veio lá da sua origem, né? Da sua história, para dentro da relação. Teve uma pessoa que me perguntou como que a gente equilibra uma relação, por exemplo, onde o casal está longe, né? Eu tenho um casal de amigos que namora há quase 4 anos, que eles se veem de 15 em 15 dias e funciona muito bem. É um casal muito feliz. Então, sim, pode. Isso pode acontecer. Eles devem ter a forma, o mecanismo deles de relacionamento, de compensação das coisas não dão certo, porque isso vai acontecer, né? Não aqui a gente não está para dizer que as coisas são perfeitas. O importante é a gente saber que a gente não está numa relação para suprir as nossas carências. Quando nós estamos na relação desta forma e a gente só atrai pessoas ou que nos sugam, ou que a gente acha que não é adequado, a gente precisa olhar para isso. E a ferramenta da constelação, da terapia, é uma ferramenta que ajuda muito. A constelação familiar é algo que te ajuda demais, porque ela coloca as coisas no seu lugar. Ela mostra a realidade, a fotografia daquela situação. E às vezes, Maria, eu tenho notado que para chegar a uma solução, como diz o Bert, né, que a gente sempre tem que estar voltado como constelador para uma solução, a gente precisa olhar para várias coisas, às vezes, numa única constelação. Aí tem um problema com o pai, tem um problema com a mãe. Outra coisa também que acontece muito, eu tenho um professor de cosmologia do TAUA, né, da Unipaz, que falou que, segundo os estudos dele, nós estamos voltando a viver em tribos, né? Porque a gente tem hoje um marido, que já foi marido de mais 2, com um filho de cada casamento,
mas tem mais o filho, não sei o que, daí já entra a sogra, que é um amor e já gostou da segunda, e às vezes as esposas se dão bem, e no Natal tá aquela confusão. Ele disse que olhou uma vez para o sistema familiar disso e falou assim, meu Deus, o que que é isso? Que confusão é essa? Nem ele conseguia entender, porque estava todo mundo misturado, né? Ele falou isso, que a gente está voltando a viver em tribos. E aí o que tem acontecido também muito é que as pessoas transferem, né, suas questões para a primeira esposa, para a segunda esposa. E a Elza Carvalho diz uma coisa que eu achei tão engraçado. Ela falando assim, que ela constelou uma moça que ela era a quinta daquele homem, né? E ele parece que era o terceiro dela. E ela estava muito brava, né? Não queria saber de que o lugar dela era a quinta. Como assim? Ela disse que desenhou 5 vezes para ela. Você é a número 5. Ah, mas não sei o quê. Não, você é a quinta. Número 5. Você tem que entender que você é a número 5. Então, assim, ficar no lugar, né? Isso é a ordem e hierarquia. Ficar no seu lugar de quinta. E saber que aquelas mulheres foram importantes na vida dele. E que se não fossem elas, você não teria esse homem tão maravilhoso que você tem hoje. E se elas não tivessem perdido antes, ele não tinha chegado até ela, né? Exatamente. Então você falando que nós estamos vivendo em tribos, mas isso não tem problema nenhum, desde que cada um saiba qual é o seu lugar, né? Exatamente. Eu fico no meu lugar. Se eu não saio do meu lugar para ser a mãe do meu marido, se eu não saio do meu lugar para que, por exemplo, no caso dessa moça, ela é a quinta, mas ela quer ocupar o lugar de primeiro. Isso vai dar muita confusão, né? Porque ela não vai ficar bem, vai estar excluindo as outras parceiras, e daí a relação dela aqui vai ficar ameaçada. Só porque ela não aceita ser a quinta. Então, além de todas essas questões, as dinâmicas sistêmicas, eu queria só falar algo mais aqui acerca da relação do casal, né? Eu vou fazer 20 anos que estou com o Jacques. E assim, a gente já passou por muitas dificuldades. Primeiro, quando a gente casou, a gente estava assim, sem grana para nada, sabe? Eu não sei se alguém já passou por isso quando casou. Então a gente passou por dificuldades. A gente passou por dificuldades financeiras, nós passamos por dificuldades no relacionamento conjugal, na questão sexual, nós passamos por traições, nós passamos, assim, por várias coisas, sabe? Um caminho bem árido. E a gente podia simplesmente ter abandonado um ao outro. Ah, não, eu não quero mais. Mas uma coisa que pegou muito, eu acredito, é que na minha família ninguém se separa, sabe? Não existe. Minha mãe ficou casada com meu pai 55 anos até morrer. Meus irmãos são casados, nenhum se separou. Então o que você falou, né? O modelo familiar, ele conta muito. E quando eu fui casar com ele, olha o que a minha avó, na época ela tinha 85 anos, ela olhou para mim, apontou o dedo assim e falou assim, olha, você cuide dele, ame ele, adore ele, lave a pinta dele. Lá do Nordeste, né, minha avó? Desse tamanhozinho, 85 anos, olha o conselho que ela me deu. E a minha mãe deu o seguinte, me escreveu uma carta, né, que ela morava lá no interior, e escreveu uma carta falando o seguinte, minha filha, reze para que você seja sempre a dona do olhar do seu marido. Aí um dia eu conversando com ela, não é? Minha mãe era poeta. E aí um dia eu conversando com ela, eu falei, mãe, eu não sei rezar muito não gosto muito de rezar não, mas eu aprendi a fazer outros truques. Ela riu até. Então, assim, a gente poderia já ter se separado, mas por conta desse modelo, eu acredito que muito forte, tanto da minha família como da dele, isso segurou. E também, assim, a gente se queria muito, né? A gente queria seguir um com o outro. A gente estava repetindo padrões familiares, mas a gente queria ficar com o outro. Então, a gente tomou a decisão, apesar de todas as dificuldades que nós passamos. E hoje, a gente continua tendo momentos onde eu quero uma coisa e ele quer outra. Então, a gente
sabe, assim, quando de repente você vai caminhando junto, aí aparece dois caminhos, aí um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Sei. Eu não sei. Então, acontece isso ainda com a gente. Só que hoje, com esse conhecimento que a gente tem, a gente para, olha para o que cada um quer, e daí a gente toma uma decisão. Eu abro mão um pouco daquilo que eu quero, ele abre mão um pouco daquilo que ele quer, e daí a gente olha para algo juntos, sabe? Porque quando eu olho entre seguir sozinha e seguir com ele sempre me oferece mais possibilidades. Então eu escolho, todos os dias eu escolho seguir com ele, mesmo também podendo escolher não seguir. Então Que é uma lindo isso, decisão, Maria. não é? Que lindo. Que Eu, lindo. E eu, quando vocês optam por esses caminhos, né, de abrir mão um pouquinho, o outro abre também um pouquinho, vocês estão equilibrando a relação. Ninguém está exato. sendo prejudicado. Exato. E sabe quem é que, além da nossa relação ganhar e crescer, porque a gente pensa que pode fazer tudo o que quer. Hoje em dia está muito em voga isso, né? Primeiro e eu faço o que eu quero. Não, tudo bem, é primeiro você. Mas é você no sentido de você crescer enquanto pessoa, para que depois você olhe para a relação. Mas não é eu e faço tudo o que eu quero e não olhe para o outro. Eu preciso olhar, porque eu estou seguindo junto com uma outra pessoa. Então eu não posso simplesmente ignorar as vontades e os desejos da outra pessoa. Eu posso até fazer isso, mas eu sei que a relação vai acabar. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa na tua fala também que eu peguei quando você falou que você foi casar, né? Que sua mãe e sua avó te deram conselhos. Isso é uma bênção, né? É uma bênção do lado feminino da família, né? Do lado do acolhimento, da mulher. Isso é tão importante para relacionamento dar certo e para que a gente possa também ir adiante, né? Quando a família e o sistema familiar abençoam aquele casal. O sistema do marido, o sistema da mulher, né? O sistema do parceiro diz assim, ok, eu abençoo essa relação. Sim, eu fui muito abençoada. Então, assim, a gente está faltando aí 5, 6, 7, uns 7 minutinhos de live. E aí, vamos para a meditação e a gente continua na quinta-feira para responder perguntas, Isso, perfeito. tá Ótimo. bom? Então vamos lá, Pessoal, senão a então, gente. ó, quinta-feira, às 20h22, a gente pode fazer no seu perfil, você que sabe, tá? Você escolhe para a gente responder perguntas. Vai ser uma live de perguntas e respostas sobre esse tema de hoje, que eu acho sim que tem muita coisa para ser falada ainda, né? E a gente pode fazer outra live, Maria, não tem problema, não é? Uhum, sim. A gente pode fazer outra daqui a um mês, por exemplo, que você tem lives toda semana, tranquilo. Eu faço duas. Terça, vai ficar Duas. terça e quinta. A gente Terça e pode quinta. fazer de novo, para olhar para isso, né? Tá bom, mas Vamos está lá? combinada de terça, a de quinta para Super responder? combinado, super Então, combinado. beleza, pessoal. Então, ligado aí com a gente na quinta-feira. Então, Isso, vamos vamos lá. lá Estou pronta então? para sua meditação. Vamos lá. Então, pessoal, vamos fechar o olho. A gente vai tomar algumas respirações profundas, enchendo todo o peito de ar, a barriga também, respirando pelo nariz, soltando pela boca devagar, tomando consciência do corpo, relaxando, liberando as tensões. Respira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Isso. E aí a gente imagina então o nosso papai e a nossa mamãe na nossa frente, olhando para eles. Olhem nos olhos do pai. Veja esse homem. O que ele te trouxe de bom? O que ele te ensinou? Papai, eu sou a menorzinha.
eu sou a menor, eu sou o menor. Esse homem, quais são as qualidades dele? Essas qualidades estão em mim, em cada um de nós. Sou 50% do papai. Olhe nos olhos do pai. Através do pai, eu olho para o mundo. Como eu vejo o mundo? Como eu, como homem, vejo as mulheres ou os homens? Toma essa força do pai. Agora olhe para sua mãe. Como é olhar para ela? Essa mulher que acolheu, que deu colo, que nutriu, que te deu a vida. Como é olhar ela? Como é olhar o seu feminino? Há desconforto? Há conforto? Como você vê ela como mulher? Uma mulher forte, uma mulher enfraquecida? Como você vê? Olhe para sua mãe nos olhos. Como é olhar para os seus pais hoje, adulto? Como era a relação deles dois? E agora coloque na sua frente o seu primeiro grande amor. A primeira grande namorada, o primeiro grande namorado. Aquele que você mais amou. Olhe nos olhos dele. Ou dela. Perceba. Há nele ou nela algo da sua mãe, do seu pai? Nessa relação que você viveu? Se você teve outra relação, coloque a outra pessoa. Já mais amadurecido, já com uma outra relação vivenciada. Olha nos olhos dessa pessoa. O que ainda tem do pai, da mãe, dessas dores? Ou das características positivas? Perceba o seu corpo. Que sensação? Olhe para essas duas pessoas e diga: eu vejo você. Eu vejo um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe em você. Diga muito obrigado por tudo que eu aprendi, por toda a dor e todo o amor. Você também faz parte da minha história. Agora olhe, quem tiver, para o seu atual companheiro e companheira. Como é olhar para ele? Você tem vontade de dar passos para trás, dar passos para frente? Tem vontade de virar de costas? Isso é importante. Olhe nos olhos e diga:
Eu sou igualzinho a você. Volte a olhar para o seu pai e sua mãe. Como é essa sensação agora? Olhe para eles. Perceba o que de melhor tem no papai e na mamãe. E tome isso. Tome as suas moedas do seu coração. Como uma forma de honrar, a gente baixa um pouquinho o nosso pescoço em direção ao coração. Honre o papai e a mamãe. Por favor, papai, mamãe, me abençoe numa relação nutritiva, próspera e abundante. Sinta um pouco isso. Respira fundo. Volta aqui. É isso. Ai, que lindo! Acho que a gente tem menos de um minutinho. Espero Então, que vocês tenham quinta-feira. gostado. Quinta-feira a gente Eu se vê, adorei. Maria. Eu amei Quinta-feira a você. gente se vê. E eu vou ser, olha, só uma coisa, para quem quiser aprofundar mais, lá na escola de constelação familiar no YouTube, a gente tem muitas aulas, né? Porque a gente aproveita as aulas, tem muita aula lá, muita live. Eu acho que eu fiz mais de 60 lives nesse período. E tá quase tudo lá. Então, assim, quem quiser aprofundar lá tem vários temas, muito conteúdo mesmo. Também tem um canal no Telegram, Escola de Vai ficar Constelação Familiar gravado, né? BSB. E essa live vai ficar gravada no feed da escola. E a gente está aí com 23 segundos. Finalize aí com a sua fala, minha linda. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Eu que Pelo agradeço convite, também. pela presença, pelo aprendizado. Você é uma Eu agradeço querida. também. Você também. Eu adoro esse povo do Sul.